A década de 90 ficou marcada pela popularização de uma tecnologia que transformaria completamente nossas vidas, a internet. Naquela época, houve uma euforia imensa em torno da internet. Muitos acreditavam, e com razão, que a internet mudaria tudo, do comércio ao trabalho. O problema? O mercado de investimentos embarcou nessa euforia sem freios. Qualquer site virava uma promessa bilionária e empresas sem receita ou modelos de negócios duvidosos conseguiam abrir capital na bolsa por meio dos chamados IPOs. Foi assim que nasceu a bolha das .com, que estourou no início dos anos 2000 e levou centenas de empresas à falência, abalando fortemente a economia americana. Neste vídeo, vamos entender por que essa bolha surgiu, como ela estourou e será que estamos vendo a história se repetir com as inteligências artificiais? We're riding on the internet, cyberspace set free. Hello virtual reality. Em 12 de março de 1989, no laboratório do CERN, o cientista Tim Berners-Lee apresentou o documento Gerenciamento de Informação, uma proposta, no qual propunha a criação de uma rede mundial de computadores baseada em hipertexto, o que gerou a World Wide Web. Esse projeto resultou na primeira web, criada em dezembro de 1990. Berners-Lee colocou no ar o primeiro servidor e navegador, definindo os alicerces da internet moderna. Naquela época, ele já havia desenvolvido conceitos fundamentais, como HTML, HTTP e URL. Em 30 de abril de 1993, o CERN tornou o software da web de domínio público, liberando seu uso sem restrições. Um passo que impulsionou seu crescimento global. Ainda naquele ano, já havia mais de 500 servidores de web conectados. Também em 1993, foi lançado o navegador Mosaic, o primeiro capaz de exibir texto e imagens na mesma página. O sucesso foi imediato, mais de 1 milhão de downloads no primeiro ano, expandindo o uso da web para além do meio acadêmico. Em outubro de 1994, Berners-Lee deixou o CERN e fundou a World Wide Web Consortium, responsável por padronizar o desenvolvimento da web. A partir de 1994, a popularização dos computadores pessoais impulsionou o surgimento de várias empresas de tecnologia revolucionárias. Em dezembro daquele ano, foi lançado o Netscape, um dos primeiros navegadores comerciais a conquistar a popularidade em massa. Logo depois surgiram outros navegadores, como o Internet Explorer, além de portais como o do MSN e plataformas de comércio online como a Amazon.com. O entusiasmo dos investidores, somado às baixas taxas de juros, incentivou a migração de recursos de títulos públicos para ações listadas na Nasdaq, gerando um forte estímulo na economia norte-americana, com queda da inflação, redução do desemprego e aumento considerável da produtividade. Mas como ocorre com toda ferramenta inovadora, surgiram empresas que foram criadas apenas para surfar a onda e captar milhões de dólares de investidores desesperados por investir em qualquer negócio relacionado à tecnologia. Contudo, esse cenário gerou uma bolha que em algum momento explodiria, abalando profundamente o setor tecnológico e a economia americana. For Pets.com, purely in an advisory role. I like your shorts. You're a good-looking fella. I hope they're home. Oh wow, you cats hit the jackpot. There's enough food here to feed a lion. A euforia exacerbada dos investidores deu origem ao movimento especulativo em torno das empresas.com. O crescimento da bolha foi alimentado por financiamentos privados e por um excesso de confiança em qualquer empresa de tecnologia, especialmente quando elas abriam capital na Nasdaq. Várias empresas fizeram seus IPOs nos anos 90, como a Netscape, cuja ação estreou a $28 e fechou o primeiro dia valendo $58. Outras empresas que abriram capital neste período foram a Nvidia, que mais tarde se tornaria líder no mercado de GPUs, o Yahoo, um dos maiores portais da virada do milênio, e a Amazon, que viria a se tornar um dos maiores marketplaces do mundo. A mania por ações de tecnologia no início dos anos 2000 reunia todos os ingredientes para uma montanha russa, do crescimento acelerado à crise iminente. Produtos que pareciam glamurosos, investidores que muitas vezes nem sabiam no que estavam aplicando, jovens empreendedores carismáticos e um entusiasmo exagerado da mídia fizeram com que a Nasdaq subisse 5 vezes entre 1995 e 2000, atingindo o pico de 5.048 pontos em 10 de março de 2000. Esse recorde, que poderia ter sido um marco extremamente positivo para o setor, coincidiu com o início de uma sequência de eventos negativos, incluindo uma das piores fusões da história corporativa.
Entre as grandes empresas da época, a América Online, conhecida como AOL, estava se expandindo rapidamente como a maior provedora de internet de escada do mercado, o que levou a companhia a realizar seu IPO em 1992. Após sua entrada na Nasdaq, a companhia iniciou uma série de aquisições estratégicas, comprando empresas como a Netscape, a MapQuest, a Mirabilis, criadora do ICQ, a CompuServe, dentre outras. Esse crescimento agressivo levou a AOL a negociar uma fusão com a Time Warner, uma gigante da mídia tradicional que controlava marcas como a Turner Broadcasting, a Warner Bros. Pictures, a Warner Music Group e a operadora de TV a cabo e banda larga Time Warner Cable. Para a AOL, a fusão representava a oportunidade de unir o poder da internet com o alcance da mídia tradicional. Já para a Time Warner, era a chance de se reinventar. A empresa enfrentava um momento complicado. Com a popularização da internet ameaçando a relevância da mídia tradicional, a fusão com a AOL parecia uma maneira de digitalizar seus produtos e conquistar espaço no novo mundo online. Diante dessas circunstâncias, a fusão foi oficialmente anunciada em 10 de janeiro de 2000. Na época, o acordo foi avaliado entre 164 a 183 bilhões de dólares entre dívidas e ações, e se tornou, e ainda é, a maior fusão da história corporativa. Assim nasceu a AOL Time Warner. O novo império da comunicação nasceu já valendo 350 bilhões de dólares. A divisão acionária favoreceu a AOL, com cerca de 55% para os seus acionistas e 45% para os da Time Warner. Com essa estrutura, a expectativa era que a AOL integrasse seus 26 milhões de usuários aos serviços de banda larga da Time Warner Cable. Parecia que a maior empresa do mundo estava sendo criada, combinando o entretenimento tradicional com a força da internet. Contudo, conflitos culturais entre os jovens executivos da AOL e os dinossauros da Time Warner dificultaram a integração. O resultado veio logo. Em 2002, a corporação registrou um prejuízo recorde de 98,7 bilhões de dólares, o maior da história até então. Com o passar dos anos, 2/3 do valor de mercado evaporaram e a marca AOL foi retirada do nome da Hold, que voltou a se chamar apenas Time Warner. Em 2009, a separação foi oficial. A AOL voltou a ser uma empresa independente. A derrocada da AOL demonstrou que o verdadeiro caos estava prestes a atingir o universo das empresas.com. Com a chegada do ano 2000, o cenário econômico começou a se tornar, no mínimo, complicado para investir em ativos especulativos. O primeiro e principal fator para o estouro da bolha foi o surgimento de dezenas de empresas com propostas supérfluas, que bastava adicionar .com ao nome para atrair milhões de dólares de investidores ávidos por retornos bilionários. No entanto, essas empresas não eram sustentáveis. Muitas sequer geravam receita, muito menos o lucro prometido. O segundo fator foi o aumento da taxa de juros. O Fed elevou a taxa básica várias vezes ao longo de 1999 e 2000. Juros mais altos tendem a incentivar os investidores a tirar dinheiro de ativos arriscados, como ações tecnológicas, e colocá-lo em títulos mais seguros. O terceiro fator foi o início da recessão no Japão em março de 2000. O temor de uma crise global levou os investidores a buscarem ainda mais segurança. A combinação desses fatores fez com que os investidores retirassem seus recursos das ações.com e os redirecionassem para ativos menos arriscados, causando assim o dia do apocalipse das empresas. 10 de março de 2000, quando a Nasdaq atingiu seu pico histórico de 5.048 pontos. A partir daí, a bolsa passou a despencar e o movimento de queda se estendeu até outubro de 2002, quando atingiu 1.139 pontos, uma queda de quase 80%, equivalente a uma perda de 5 trilhões de dólares em valor de mercado. Essa derrocada levou à falência de dezenas de empresas. As mais lembradas são a Pets.com, loja virtual de produtos para animais de estimação, famosa por pagar frete grátis e pagar uma propaganda caríssima no Super Bowl. Abriu capital em 2000, mas faliu poucos meses depois por ter um modelo de negócios insustentável. Webvan, empresa de entregas de supermercado que prometia entregas em 30 minutos. Com infraestrutura cara, frota própria e armazéns, perdeu 230 milhões de dólares em valor de mercado e faliu em 2001. Cosmo.com prometia entregas rápidas de DVDs, revistas, snacks e até cafés Starbucks. A operação era feita por bicicletas e vans, o que gerou custos altíssimos. A empresa quebrou em abril de 2001. Outras empresas menos lembradas também faliram, como a eToys, GovWorks,
TheGlobe.com, HomeGrocer e Boo.com. Além disso, surgiram escândalos de fraude corporativa, como os casos da Home Story, da Critical Path, da Purchase Pro, que manipularam seus balanços para atrair investidores. Mas talvez o maior símbolo do colapso tenha sido a gigante canadense das telecomunicações, a Nortel. Em 2000, a empresa tinha 30 bilhões de dólares em receita, 93 mil funcionários e valia 250 bilhões de dólares na bolsa. Porém, sofreu com a queda da bolha. A concorrência feroz, como a da Cisco ou da Huawei, e um escândalo contábil que envolveu reservas artificiais e manipulação de resultados, fez com que eles perdessem credibilidade e acumulassem dívidas, que causou a falência da empresa em 2013. Anos depois do estouro da bolha, uma pesquisa publicada pela The New York Times revelou que 48% das empresas .com sobreviveram. Entre as sobreviventes estão gigantes como Google, Amazon, Sandinsky, eBay, Booking.Hold's, Yahoo e PayPal. Só para ter ideia do tamanho do estrago, só em 2001, cerca de 50 mil empregados foram demitidos. Estima-se que mais de 100 milhões de investidores perderam dinheiro. A Nasdaq só conseguiu recuperar o pico de 2000 15 anos depois, em 2015. Agora, depois de 25 anos, podemos ter outra bolha parecida com a das empresas .com, que causaram um choque social e econômico profundo nos Estados Unidos. Desde o lançamento do ChatGPT em novembro de 2022, as grandes corporações entraram numa nova corrida do ouro. A lógica se repete. Basta uma startup colocar IA no nome para receber cheques generosos de alguma Big Tech. Foi exatamente assim com empresas como a Anthropic, a Inflection e a Cohere, e tantas outras que, mesmo com modelos ainda em teste, já levantaram bilhões em investimento. O que importa hoje não é tanto o produto em si, mas a promessa. E a promessa é simples: criar uma IA que seja revolucionária para o mundo ou para um setor específico. Só que, como vimos nos anos 2000, adquirir empresas lideradas por meia dúzia de jovens com plano de negócios duvidosos normalmente não dá certo. O que se forma na prática é uma bolha, com a maioria das startups sendo mantidas artificialmente por capital de risco, sem gerar lucro, sem validar o modelo e com expectativa nas alturas. E os primeiros sinais de que algo está errado já começaram a aparecer. A Builder AI, por exemplo, era avaliada em mais de $1 bilhão, com apoio da Microsoft, mas acabou quebrando depois que descobriu que sua IA era na verdade trabalho de centenas de programadores na Índia. A Babylon Health, que prometia revolucionar a triagem médica com inteligência artificial, faliu depois de queimar bilhões de dólares e entregar resultados bem abaixo do esperado. A YouPlus, outra startup promissora, dizia usar IA para analisar vídeos, mas contratava pessoas para fazer tudo isso manualmente. O CEO foi até mesmo parar na cadeia por fraude. Como aconteceu nos anos 2000, vai chegar uma hora em que o capital vai secar e os investidores vão começar a cobrar resultados. Quando isso acontecer, muitas dessas startups vão quebrar e o mercado vai passar por uma limpeza. Só vão sobreviver aquelas que realmente têm um produto útil e que resolve um problema de verdade e que consegue gerar receita consistente. O resto vai virar estatística. No final das contas, a história sempre se repete. A tecnologia real, com propósito, resiste. A especulação desaparece e só o que realmente entrega ou agrega algum tipo de valor permanece.